Eu acho que todo mundo, quando era criança, tinha um pequeno fascínio pelos dinossauros, ou pelo menos gostava deles, mas eu gostava muito deles. Menos desse. Esse eu não gostava não. Mas oi, eu sou o Flop e quando eu era criança eu genuinamente gostava muito de dinossauros. Eu tinha vários brinquedos de plástico de dinossauro, eu adorava Jurassic Park. Meu Era do Gelo favorito era o 3. Eu adorava assistir Discovery Kids porque tinha Dinotrem e Dinodem. E eu gostava muito do fato de que esses nomes rimavam e me faziam gostar um pouco mais dos desenhos por causa disso. Todo esse rolê de dinossauros foi um negócio muito presente na minha infância, principalmente ali dos meus 5 anos até uns 12, eu acho. Mas tinha esse filme que eu não conseguia gostar tanto. Eu achava ele meio feio, meio sem cor. E sendo bem sincero, eu tinha até um pouco de medo dele. Mas mesmo assim, eu não consigo contar o tanto de vezes que eu já assisti esse filme. Mesmo sem entender muito direito, o fato dele ter dinossauros já era o suficiente pra mim. Por mais que eu achasse ele meio chato. E hoje adulto, eu peguei pra rever o filme e eu percebi o quão à frente do tempo esse filme foi. Então, nesse vídeo eu não quero só falar do filme, mas também do backstage e de algumas ideias descartadas do filme Dinossauro de 2000. Dinossauro começa de uma forma diferente. A gente tem toda essa sequência de 7 minutos mostrando um pouco daquele mundo pra gente. Pove, você tá dentro de um ovo, e quando a câmera se afasta, a gente descobre que esse é um ninho de uma Iguanodon fêmea. É esse dinossauro que tem o bico engraçado. Aqui nessa sequência a gente consegue ver alguns brachiossauros e uns parasaurorofos. Inclusive tem esse bebê parasaurorofo, tá correndo atrás desse longe esquama, que inclusive ninguém sabe direito se isso voava ou não. Mas é aí que ele se depara com um grande vilão do filme. O primeiro Carnotauro. Que fun fact, os Carnotauros não eram tão grandes assim. Na verdade, eles eram até um pouco menores que o Iguanodon. Mas nesse filme a Disney decidiu dar uma crescida nele, até pra ele dar um pouco mais de medo. E o resultado é bem legal. E amedrontador também. Só que, infelizmente, acaba acontecendo uma catástrofe. Nessa fuga maluca de todos os dinossauros que estavam ali, a mãe Iguanodon acaba tendo que deixar o seu ninho pra trás pra sobreviver. E aí o Carnotauro vai lá e pisa nos ovos, deixando só um. E praticamente naquele mesmo instante é roubado por um Oviraptor. Que, fun fact, eles tinham penas e quando estavam fazendo o filme eles até pensaram em colocar, mas por causa de algumas limitações da época não colocaram. Dando pra ele esse design legalzinho, mas que não é paleo accurate. Daí começa essa sequência onde a gente tem um deslumbre desse mundo. Enquanto o ovo vai literalmente pulando de boca em boca, a gente vai vendo alguns dinossauros diferentes. Até chegar nesse pterossauro que pega o ovo, vai voando enquanto a música simplesmente explode. Não só essa cena é absurda de boa, como a trilha sonora desse filme é só genuinamente incrível. Inclusive foi composta pelo James Newton Howard, que casualmente também fez esse cara é bom. Mas enfim, o pterossauro ele acaba deixando o ovo cair nessa floresta. Então vem esses lêmures e ficam com medo do ovo. Inclusive, fun fact, mas não existiam lêmures no período Cretáceo. O ponto é que aqui a gente conhece nosso protagonista pela primeira vez e vê ele bebezinho. Esse aqui é o Aladar. E ele é um bebê muito feio. Então rola esse time skip na história, se passam vários anos aparentemente. A gente vê o Aladar crescido, brincando com os lêmures e conhecendo mais um pouco dos personagens ali. A gente tem o Yar, que é esse lêmure velho, que aparentemente é o chefe da gangue dos lêmures. Tem a Plio, que é a filha dele, e o Zini, que quando ele aparece pela segunda vez tem essa piada muito estranha. Hey, sweetie, if you'll be my bride, I'll groom you. That is good. Hell no, man. What the fuck, man? E a Suri, que é filha da Plio, que são os lêmures mais importantes. Mas aí o Aladar, ele tá nesse momento que os lêmures eles têm que acasalar e por algum motivo o Zini não acha ninguém, nem sei porquê. You always have next year. Hey, I'm lucky to be rid of them. E o Aladar ele fica meio sentido, porque ali naquela ilha não tem nenhum Iguanodon. Só que é aí que algo estranho acontece, eles olham pro céu e vem essa chuva estranha, rosada. E é aqui que tem um meteoro.
Então o filme começa com essa sequência super cabulosa do Aladar e dos Lêmures tendo que fugir das consequências do asteroide, tendo até que simplesmente pular no mar porque só não tem mais jeito. Então corta pra eles conseguindo chegar em uma praia e vendo a ilha que eles viveram a vida inteira completamente destruída. E essa cena até dói um pouco. A Suri começa a gritar procurando por qualquer sobrevivente, só que simplesmente não tem. Até porque daqui pra frente, quem vai ter que tentar sobreviver são eles. E eu gosto muito disso. A sobrevivência é um tema muito explorado nesse filme. Até porque ele meio que é sobre isso. Sobreviver. E dito isso, eles seguem em frente sem olhar muito pra trás. Então eles acabam topando com esses Velociraptors, que inclusive a estrutura óssea deles é bem parecida com os Velociraptors que existiram no mundo real. Mas é só a estrutura mesmo, até porque esses daqui não tem penas. Inclusive um fun fact meio aleatório, mas os Velociraptors de Jurassic Park não são Velociraptors. Na verdade eles eram bem menores, e até como eu já disse, eles tinham penas, parecendo muito mais uma ave do que esse projeto de Deinonychus sem pena. Mas enfim, o Aladar e o pessoal começam a fugir desses Raptors e por consequência acabam encontrando essa manada enorme de dinossauros. E eles estão migrando para esse tal de Nesting Grounds, que seria algo como o campo dos ninhos, ou algo assim. Eu genuinamente não lembro como é em português. E esse grupo é liderado pelo Kron, que é um iguanodon assim como o Aladar. E não só ele tem uma irmã que é a Nera, mas também tem esses dois outros, acho eu, iguanodons, que é o Bruton e o Hulk morre no meio do filme. Só que eu quero falar um pouco do Kron, porque ele é esse personagem que ele quer sobreviver a qualquer custo, independente de quem fique pra trás. Ele quer, obviamente, levar todo mundo junto com ele, só que ele não tá nem aí pra quem vai só morrer e, enfim, ficar pra trás de novo. E atrás, junto com o Aladar, a gente conhece a Emma, essa estiracossauro idosa, o Uri, que é esse anquilossauro cachorro bizarro, e a Beiline, que protagoniza uma das cenas mais legais desse filme. E de qualquer forma, ele e os Lêmures decidem se juntar a essa galera. Porque até onde eu entendi, eles estão indo pra esse campo dos ninhos, porque muito provavelmente esse lugar não vai ter sido afetado pelos asteroides. E nessa cena aqui, peraí, isso é um Red Magic 11 Pro? Pois é, gente, esse aqui é o Red Magic 11 Pro, o novo celular da Red Magic. E o unboxing dele é bem legal, assim, ele vem com um carregador e um cabo, algo que em alguns celulares não vem mais. Inclusive, olha esse trambolho de carregador aqui, mano. Mas enfim, o Red Magic 11 Pro é um smartphone gamer profissional dedicado a capacitar os jogadores a ganhar mais jogos. Ele tem um processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que é o processador móvel mais rápido do mundo, chegando até a 4,6 GHz. Ele tem uma melhoria do desempenho de 20% na CPU e 30% na GPU. Ele tem até 24 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Ele é praticamente um mini PCzinho. Ele tem todo esse sistema de resfriamento que é muito legal. Ele começa a rodar essa ventoinha e fica saindo um arzinho no canto do celular mesmo. Tem um design meio plano assim, sem protuberância da câmera, uma iluminação RGB dinâmica, incluindo essa faixa na lateral que é RGB. Ele tem um sistema operacional Red Magic OS 11.0, mas falando de jogos mesmo, ele é um celular que roda bastante coisa, bastante mesmo e bem. O que eu, como uma pessoa que usa iOS, fiquei bem surpreso, na verdade. Eu botei pra rodar um Minecraft e foi liso, parecia que eu tava no computador. Tudo muito bonito e até testei aquela função dos shaders integrados do Minecraft que tem na Bedrock nova, sabe? O jogo fica muito bonito. Logo em seguida eu dei uma testada no Fortnite. E sim, esse celular roda Fortnite muito bem. Dá até pra puxar o grid e ficar zoando com um amigo, até porque o Fortnite tem crossplay, então dá pra jogar com quem tá no PC. Isso é só muito maluco. Mas enfim, esse é o Red Magic 11 Pro. Inclusive ele começou a vender em dezembro do ano passado, então ele tá disponível pra compra. E caso vocês queiram dar uma olhada, é só acessar o link na descrição e puxar umas Vitória Royale igual o Aladar. O filme ele vai rolando ao redor de toda essa caminhada enorme. Tem uma cena em que eles acham água e tem todo esse rolê do Kron vindo todo bizarro querendo beber e tipo, dane-se quem tá em volta. Os Velociraptors continuam seguindo eles, aparecem os Carnotauros e o Kron até manda os Iguanodons pra essa espécie de missão de reconhecimento. Só que em um determinado ponto, todo esse rolê do Kron querer sobreviver a qualquer custo faz com que o Aladar e o grupinho dele
fique pra trás e tenham que ir por outro caminho. Encontrando o Bruton, que foi completamente ferido por um Carnotauro, e se escondendo nessa espécie de caverna. Lá 2 Carnotauros aparecem, rola uma batalha irada, e não só um Carnotauro morre, como o Bruton. De uma forma cabulosa que eu simplesmente não esperava ver num filme da Disney. Então, mesmo tristes, nosso grupinho pré-histórico segue em frente. Eles até chegam a se questionar se vale a pena tudo isso, mas eles acabam conseguindo chegar no Nesting Grounds, que, diga-se de passagem, é uma cena extremamente bonita. E aí, depois de chegar na conclusão de que ele precisa voltar para ajudar todo o pessoal, o Oladar sai correndo dali, dando a volta por todo aquele caminho de novo e encontrando o pessoal. Então rola essa briga com o Kron, o Oladar acaba vencendo ele e ganhando a confiança de todos os dinossauros ali. Então eles começam a seguir o caminho rumo à caverna para chegar no Nesting Grounds, menos o Kron, que é muito orgulhoso. Ele tava com um plano de subir uma montanha enorme cheia de pedra, e é aí que um Carnotauro aparece. O Oladar, vendo isso, sai correndo para tentar ajudar o Kron, mas quando ele chega já é tarde demais. Mesmo ele conseguindo simplesmente matar o Carnotauro, empurrando ele daquela montanha, o Kron infelizmente não resiste. Morrendo nessa cena que, quando eu era criança, eu fiquei bem triste. Eu lembro de ver essa cena e ficar me perguntando por que o Kron só não foi com ele, sabe? Mas no fim ele era só muito orgulhoso e infelizmente ele só entendeu que o Oladar tava fazendo aquilo pelo bem dele muito tarde. E meio que é isso, o filme corta pra todo mundo nos campos dos ninhos, no plural, com a Oladar e a Nera tendo até filhotinhos no fim do filme. E esse foi Dinossauro 2000. Vamos lá, esse filme é muito maneiro. Assistindo ele hoje em dia, eu percebo todo o esforço e carinho que foi colocado aqui pra contar essa história. Por mais que muita coisa não seja como realmente foi, os dinossauros são extremamente bem feitos e são retratados da forma que eles provavelmente agiam na época mesmo. Como eu já disse, Dinossauro é um filme que o core dele é sobrevivência, mas levando esse rolê ao extremo, explorando uma espécie de sobrevivência social. E é aqui que o filme fica muito mais profundo do que parece. Porque de um lado a gente tem esse grupo que é liderado pelo Kron, que acredita fielmente que só os fortes merecem sobreviver. E do outro lado a gente tem o Oladar, que acredita em cooperação, empatia e cuidado com os mais fracos mesmo. O conflito principal desse filme não é com os dinossauros carnívoros, mas sim com a ideologia de liderança. O filme simplesmente vira pra você e pergunta: sobreviver é abandonar os fracos ou é sobreviver junto? E isso em um filme de dinossauro é só muito maneiro. Eu gosto muito quando eles são representados assim, sabe? Como animais mesmo. Animais que podem simplesmente decidir ter misericórdia por uma vítima ou simplesmente ajudar os mais fracos. E eu acho que esse filme é sobre isso. Sobreviver não significa vencer os outros, mas na verdade não perder a empatia quando tudo tá desmoronando. Dinossauro começou a ser desenvolvido ainda no final dos anos 80, quando a Disney criou um estúdio interno chamado The Circuit Lab. A ideia inicial era fazer um filme quase documental, sem personagens que falavam, inspirado em fantasia e em documentários da National Geographic, cogitando até ser um filme feito com stop motion, mas que era muito caro e acabou não rolando, mesmo com um orçamento meio absurdo desse filme. Rolaram várias mudanças durante a produção do filme, seja o bico dos iguanodons, incluindo o Oladar, que pra quem não sabe é coberto por lábios no filme, diferente do dinossauro da vida real que tinha o bico mais visível mesmo. Os Carnotauros eram pra ser Tyrannosaurus Rex, mas decidiram descartar a ideia porque Jurassic Park 2 tinha acabado de fazer isso.
O filme ele foi produzido por esse estúdio experimental da Disney separado da animação tradicional, até porque o objetivo era testar essas novas tecnologias de CGI para que elas pudessem ser usadas em filmes futuros. E Dinossauro foi o primeiro longa da Disney totalmente em CGI fotorrealista, com cenários reais. E esse é o ponto mais famoso do filme, mas eu não sei se vocês sabem, é o fato de que várias cenas desse filme foram gravadas em lugares reais, como a Venezuela, o Havaí e até a Califórnia mesmo. Os dinossauros eles foram inseridos digitalmente nesses cenários, que é algo extremamente avançado para a época. Para isso eles precisavam de um controle muito preciso de câmera, simulação realista de luz, poeira, água, sombras e uma renderização muito pesada, porque cada frame do filme podia levar horas para ser renderizado. Dinossauro é um marco técnico absurdo não só para Disney, mas para o cinema. Depois de tudo isso, fica muito claro que Dinossauro nunca foi só um filme sobre dinossauros. Ele sempre falou sobre extinção, sobre sobrevivência e sobre o que a gente escolhe preservar quando tudo começa a acabar. E dentro da Disney, o lugar que melhor traduziu essa ideia foi a Dinoland, no Animal Kingdom. O parque abriu em 22 de abril de 78 e desde o primeiro dia ele já era diferente do resto. Enquanto o Animal Kingdom celebrava a natureza viva, a Dinoland falava do passado, de fósseis, da ciência imperfeita e dessa exploração comercial em cima da extinção. E em setembro de 2023, a Disney confirmou oficialmente que a Dinoland seria fechada. Não foi um anúncio muito grandioso, não teve homenagem, não teve despedida, só a confirmação de que aquela área não fazia mais parte do futuro do parque. E eu vou ser sincero, eu nunca fui lá, mas desde pequeno eu via vídeos, vlogs das pessoas indo e realmente se divertindo naquele pequeno vislumbre de como poderia ter sido andar um pouco com os dinossauros. Eu sempre vi fotos, pessoas falando sobre na internet, realmente mostrando muito carinho por aquela partezinha do parque. Mas, por outro lado, também era uma das áreas menos visitadas ali. Na prática, ela era algo pior pra Disney moderna. Ela era cínica, sombria e até honesta demais quando a Disney só queria mostrar a mágica e a beleza das coisas. E no fim, assim como o filme Dinossauro, que muita gente simplesmente não gostava por ser diferente, meio cinza, meio sério até demais, a Dinoland acabou tendo o mesmo destino. E no fim, eu genuinamente não acho que eles falharam, mas sim que o mundo ao redor deles mudou. No fim, talvez Dinossauro nunca tenha falado só do passado, mas de como lidamos com o fim das coisas. Porque algumas histórias não desaparecem, elas viram fósseis na memória de quem viveu. Sumo, mas apareço melhor. Se acabar, é que as sombras do meu passado voltarão só pra me atormentar. Mas dessa vez eu vou deixar do céu ganha mais cor. Aprendi a controlar a dor.